Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso nono vídeo dessa série de tutoriais sobre o TwinCat HMI. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar os eventos que podem ser acionados com qualquer elemento do TwinCat HMI. Nesse vídeo específico eu vou mostrar os eventos que são acionados com os botões e um evento customizado em si. Entretanto, qualquer elemento aqui da Toolbox pode ser utilizado para utilizar um evento, para ler um evento gerado por algum desses elementos aqui. Inclusive, o próprio Desktop View pode gerar eventos em si e vocês podem utilizar esses eventos para gerar uma lógica que pode ser utilizada para várias coisas dentro do TwinCat HMI. Por exemplo, somar, subtrair, modificar o valor de uma variável, pode utilizar esses eventos para trocar de telas, para várias coisas dentro do TwinCat HMI. Para facilitar a nossa vida, eu já criei aqui um projetinho antes de iniciar o vídeo. Eu já criei aqui também algumas variáveis internas, tá? Variáveis que eu já falei como criar em outro vídeo, então não vou repetir esse procedimento aqui. E eu já ativei também um PLC aqui, e dentro desse PLC eu tenho uma variável inteira que nós vamos utilizar também no nosso projeto. Então, sem mais delongas, vamos começar. A ideia aqui é utilizar o apertar desse botão aqui para somar a variável que está sendo mostrada nesse text block aqui. E para fazer isso, existem algumas formas de se fazer e eu vou mostrar várias delas para vocês aqui nesse vídeo. E a primeira maneira seria clicar sobre o botão que a gente quer utilizar e vir aqui, ó, nesse símbolo desse raio aqui, que é Show Events. Em Show Events, você consegue visualizar todos os eventos que esse elemento aqui pode fazer, tá? Basicamente, o evento padrão é o evento onPressed, e eu já vou mostrar para vocês por que que ele é o evento padrão. E vocês podem editar esse evento clicando aqui nesse símbolo de edição aqui, que vai abrir a janela de edição, basicamente essa janela aqui. Ou vocês podem também vir sobre o próprio elemento e dar um duplo clique sobre ele. Dando um duplo clique sobre o elemento, já vai abrir a janela de edição do elemento. Nesse caso aqui, o que que eu quero fazer? Eu quero somar a variável que está sendo mostrada nesse text block aqui. Nesse text block aí, a variável que está sendo editada é a variável chamada i1, que eu criei lá como variável interna do próprio TwinCat HMI. Então, aqui dentro da janela de Action and Conditions, que é a janela na qual eu consigo editar uma ação, tem essa ação aqui, que é Write to Symbol. É a primeira ação é a primeira coisa que é possível fazer quando você adiciona um evento, ou seja, escrever um valor num símbolo. E o evento que eu quero fazer é criar um data binding aqui e vir em símbolos internos e selecionar a variável i1, tá? E qual valor que eu vou escrever nessa variável aí? Eu vou escrever o próprio valor dela, ou seja, vou dar um Ctrl C aqui e vou vir aqui e vou criar um function binding. E vou escrever o valor dela mais 1. Ou seja, vou somar 1 a essa variável aqui. Vamos ver se funciona? Vou iniciar aqui o Live View. Toda vez que eu pressiono o botão, ele soma 1 nessa variável aqui. Então, essa é a primeira forma de edição e é a primeira forma de se trabalhar com um evento, tá? Você utiliza o evento onPressed. Perceba que o evento onPressed, ele funciona mais ou menos quando você solta o mouse aqui. Por exemplo, se eu pressionar aqui,
vocês percebem que não acontece nada. O evento vai acontecer quando eu tirar o dedo do botão, ou seja, quando o mouse subir aqui, tá? Esse é mais ou menos um padrão que existe não apenas no TwinCat HMI, mas em vários outros softwares, porque ele permite com que a pessoa clique aqui e caso a pessoa desista de utilizar dessa forma, você pode simplesmente arrastar o dedo para fora e ele não vai mais funcionar. Existe aqui outras maneiras de fazer, tá? Por exemplo, eu tenho aqui on mouse up e eu posso mudar aqui nesse evento aqui, nesse botãozinho aqui, eu posso selecionar o evento on mouse up e eu posso dar também um right to symbol aqui e agora selecionar uma outra variável. I2. E eu vou colocar aqui create function bind novamente, 2 mais 1. E a gente percebe que on mouse up vai ter basicamente o mesmo comportamento de on pressed. Mas eu poderia trocar aqui, por exemplo, para outro evento. Por exemplo, vamos supor que o evento que eu queria seja não on mouse up, mas on mouse down. Eu poderia vir aqui em on mouse down, clicar aqui e editar isso daqui. Mas existe uma forma mais simples e mais prática, que é basicamente segurar aqui e arrastar o evento que eu coloquei aqui dentro de on mouse up, na verdade a action que eu coloquei dentro do evento on mouse up e arrastar para aqui on mouse down. E aí a gente vai perceber que toda vez que eu abaixar o mouse, o evento vai ocorrer e quando eu tirar o dedo do botão, não vai mais ocorrer. Outros eventos também podem ser selecionados, por exemplo, on mouse leave. Esse evento ocorre toda vez que eu tirar o mouse de cima do elemento. Por exemplo, on mouse, coloquei o mouse está sobre o elemento, eu não apertei, não fiz nada. Vocês percebem aqui que quando eu aperto não acontece absolutamente nada, mas quando eu tiro o mouse de cima do elemento, aí sim o evento ocorre. Esse é um outro padrão que pode ser utilizado também. Um outro evento que pode ser selecionado aqui também, além de on mouse leave, você tem essa setinha para baixo aqui que você consegue selecionar outros eventos. Ou seja, você tem aqui on mouse over, por exemplo. Esse evento aqui vai ser disparado toda vez que eu colocar o mouse sobre o elemento. Não preciso apertar, basta que eu coloque o mouse sobre o elemento. Percebem que toda vez que eu coloco o mouse sobre o elemento, o evento ocorre. De nada adianta eu apertar, mas assim que eu entro com o mouse no elemento, o evento ocorre. Outra coisa que a gente pode fazer aqui de, nessa janela na qual a gente edita as propriedades do evento em si, é testar coisas. Vocês percebem que aqui tem algumas condições, tem alguns elementos aqui que a gente consegue fazer para testar condições. Então, eu tenho uma condition, que seria um if da programação, eu tenho um switch case, então a gente pode utilizar diversas coisas, ou até mesmo a gente consegue rodar um código em JavaScript aqui. O que eu quero fazer com vocês agora é basicamente o seguinte: eu tenho aqui embaixo um outro botão e eu tenho uma terceira variável. E eu tenho aqui um botão que é um botão toggle. O que eu quero fazer é o seguinte: quando eu tiver com esse botão pressionado, eu vou somar essa variável. E quando eu soltar ele, ao apertar esse botão aqui, eu vou subtrair o valor dessa variável. Então, como que eu pretendo fazer isso daqui? Antes de mais nada, sempre que vocês forem utilizar um botão ou estado de algum elemento do TwinCat HMI para fazer uma lógica,
eu recomendo vocês trocarem o nome dele. E quando eu digo nome, eu não estou falando do texto que aparece aqui, mas sim o identifier aqui em cima. Então, eu recomendo que vocês utilizem um padrão, por exemplo, BT soma subtração. Então, ao fazer isso, a gente consegue localizar ele de maneira mais fácil aqui no nosso editor de eventos. Então, eu vou dar um duplo clique aqui sobre o button e, dando esse duplo clique, a gente tem acesso a essa janela de elementos aqui, a essa janela de configuração. E aqui a gente pode adicionar uma condição, ou seja, caso ele esteja pressionado, eu vou somar, caso contrário, eu vou subtrair. Ok. Qual o elemento que eu quero verificar? O BT soma subtração. Percebem agora a utilidade de ter trocado o nome dele? Eu consigo selecionar ele, eu consigo visualizar ele de maneira muito mais fácil aqui. Caso eu tivesse dezenas de elementos aqui, e todos eles ficassem aqui como TCHMI button, TCHMI button underline 1, TCHMI text block, TCHMI text box, todos começam com TCHMI, pelo que vocês estão vendo aqui. Então seria bem mais complicado eu encontrar o elemento que eu quero verificar. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, dentro dele tem as propriedades dele, e eu consigo tanto alterar essas propriedades através do write to symbol, como consigo também testar essas propriedades. A propriedade que eu quero testar é a propriedade toggle state. Quando eu arrasto ela para cá, ela automaticamente reconhece o tipo de elemento que está aqui e já troca aqui para que eu consiga selecionar o normal ou active. O que que eu quero saber? Se ele estiver ativo, a variável, que é a variável i3, vai ser somada. Então, o que que eu preciso para isso? Eu preciso de um write to symbol. E a variável, eu posso vir aqui e dar um create data binding. Em variáveis internas, eu tenho aqui i3 write to symbol. E eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito nas outras. Criar um function binding, colocar aqui a variável e vou somar. E se ela não tiver ativo, o que que eu vou fazer? Eu vou subtrair. Então, em vez de fazer todo esse procedimento de novo, a única coisa que vai mudar aqui é que o sinal, em vez de ser mais, vai ser menos. Então, eu posso clicar aqui, copiar e colar isso aqui. E trocar o sinal para um sinal de menos. Vamos ver se vai funcionar? Então, eu vou ativar e estou somando. Eu vou desativar, estou subtraindo. Então, essa é a forma de você testar a condição de algum elemento dentro do TwinCat HMI. Você pode testar diversas coisas, você pode testar variáveis do PLC, pode fazer uma série de coisas com esse Action and Conditions do TwinCat HMI. E uma última coisa que eu quero mostrar para vocês é justamente a possibilidade de utilizar eventos, além dos eventos padrões, utilizar eventos do próprio, eventos gerados por variáveis do PLC ou eventos gerados por uma variável em si. Como é que a gente vai fazer isso? Eu posso pegar um elemento qualquer aqui, vai funcionar com qualquer elemento do TwinCat HMI, e eu quero fazer com que a cor dessa elipse aqui mude de acordo com o estado dessa variável do PLC aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela mais parecida com um círculo. E aqui em eventos, eu tenho aqui, ó, Show Events, eu tenho esse Custom aqui. E nesse Custom, por sua vez, eu posso selecionar aqui, posso dar um Create Data Binding. E aqui, em vez de selecionar qualquer um desses símbolos internos, eu vou vir aqui em ADS
Server Symbols, ADS, PLC1 e vou selecionar aquela variável que eu criei dentro do PLC e vou mapear o símbolo. Tendo feito isso, toda vez que essa variável aqui mudar no PLC, toda vez que ela tiver um novo valor, o que tiver configurado aqui nas minhas ações, no meu actions aqui, vai acontecer. Perceba que quando eu adicionei um evento customizado aqui, automaticamente o TwinCat HMI já adicionou uma segunda linha aqui para que eu pudesse adicionar um segundo evento caso eu quisesse. Nesse momento eu não quero, a única coisa que eu quero fazer é clicar aqui e começar a alterar os valores de acordo com as variáveis, com o que tiver no PLC. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o meu condition, poderia utilizar o condition, seria uma possibilidade. Entretanto, eu não vou utilizar ele, vou utilizar o switch case. E utilizando o switch case, eu posso adicionar alguns cases aqui. Eu vou adicionar 3 deles, tá? Caso ele for igual a 1, caso ele for igual a 2, caso ele for igual a 3. Então, para selecionar a variável que eu vou utilizar, tem esse quadradinho aqui, e eu posso vir aqui em Create Data Binding, e posso vir aqui em Server Symbols e selecionar normalmente daqui. Poderia vir aqui em símbolos mapeados e ela vai estar presente aqui também, tá? Então, basta selecionar. E o que eu quero que aconteça caso ela esteja com o valor 1? Eu quero trocar a cor da minha elipse. Então, aqui em Selected Control, como eu estou selecionado com a minha própria elipse aqui, vai ser mais fácil selecionar as propriedades dela, tá? Então aqui em Colors, eu tenho Fill Color. Eu quero trocar a cor de preenchimento dela. Então eu vou colocar aqui. E aqui, o que é interessante é que o próprio TwinCat HMI já abre essa janelinha aqui, na qual eu consigo selecionar aqui na minha uma paleta de cores, eu consigo alterar as cores livremente aqui. Então eu vou selecionar aqui digamos, um vermelho. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, então para facilitar a minha vida, eu vou só copiar aqui, vou colar e vou trocar apenas as cores que forem utilizadas. Eu vou selecionar para a segunda aqui, eu vou selecionar um azul e no terceiro aqui eu vou selecionar digamos, um verde. E vou dar um OK aqui também. Se eu fiz tudo certo, toda vez que eu trocar alguma coisa aqui nessa variável aqui e tiver nos valores exatos, nos valores que eu coloquei lá, ele vai trocar para uma das cores aqui. Então eu vou colocar aqui o número 1 e vou atribuir um valor. E ele já ficou vermelho. Vou colocar 2, vou atribuir um valor, ficou azul. E vou colocar 3 e ele vai trocar o valor aqui também da elipse no TwinCat HMI. Perceba que eu não precisei utilizar nenhum botão aqui, não precisei fazer absolutamente nada relativo a eventos do TwinCat HMI. Eu apenas, na própria elipse, eu vim aqui e coloquei um evento customizado e utilizei uma variável do PLC para tal. Poderia utilizar uma outra condição? Poderia. Por exemplo, toda vez que eu desse um toggle nesse botão aqui, eu poderia disparar um evento em outro elemento do TwinCat HMI de maneira bastante simples e poderia, por exemplo, toda vez que eu alterasse o estado desse toggle aqui, eu poderia disparar um evento em outro elemento do TwinCat HMI e ao fazer isso, eu poderia alterar as propriedades desse elemento baseado no estado desse botão aqui, mas sem que esse botão aqui comandasse o estado dessa elipse aqui, desse círculo aqui. Basicamente, esse círculo aqui ficaria de olho no estado desse cara aqui, e uma vez feito isso, ele poderia simplesmente alterar o valor da sua própria cor. Ok, por esse vídeo é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.